assim, bonitas. Você Tá. também gosta de mensagens assim para alegrar o dia? Aí eu gosto. É que eu tenho vários livrinhos desses, sabe? Que eu não disse para vocês, né? Confiança em Deus, tristeza, professor, família. E eu acho que cai bem essas mensagens curtas e esses desenhinhos aí animados, assim. Eu gosto muito também. Que bom, obrigado. Se eu puder continuar colocando, eu coloco nas aulas. Se alguém achar ruim, mas eu acho interessante. Então tá. Vamos lá. Obrigado pelo feedback aí, Maria. Imagina. Bom, pessoal, sobre os IPs, então, como eu estava falando, a próxima etapa agora, na próxima aula, eu vou passar para vocês o conceito de máscara, de subrede, né? Máscaras de IP, porque os IPs, conforme eles foram crescendo muito, aí o pessoal percebeu lá que ia esgotar rapidamente, né? O que está acontecendo hoje, já está esgotando. E aí, no caso, foi criado as máscaras para poder fazer uma quebra no endereço, né? Lembra as classes de endereço? Quantas classes nós temos de endereço IP? Quem lembra? Vocês estão enxergando a minha lousa? Vocês estão conseguindo ver a lousa aí? Está escrito na lousa? Bem clarinho, Tá um professor. pouquinho clarinho. Clarinho? Mas não dá. Isso. Tá vendo? Tá escrito lá ou não? Tá, eu tô vendo um C. Não sei se tem C. Tá, deixa eu escrever em preto agora. Será que preto é melhor? Melhorou? Sim, melhorou. Tá. Eu vou fazer um teste para ver se eu consigo usar a lousa então com vocês. Quantas classes de IP nós temos? Quem lembra? São duas. Aí são versões, né? Versões de IP. Então nós temos IPv, a primeira versão qual é? IPv? 4. Isso. E a outra mais nova? É o IPv? 6. Isso, ótimo. IPv6. IPv6, tá? Bom, então nós temos duas versões. Na primeira versão, IPv4, tinha classes. Quem lembra de quantidade de classes? São letras. É A, B, C, D. A, Desculpa. B e E, né? Tá. As classes D e E são usadas mais para pesquisa, mais para multicast, né? Para enviar mensagens numa rede ou mais para fazer pesquisa. O que a gente usa mais no dia a dia são as classes, A, B e quais são as classes que a gente mais usa no dia a dia? A, B, C. A, B e C, né? Hoje elas são redistribuídas mundialmente, tá? No começo, a classe A era mais nos Estados Unidos, onde começou tudo, né? Na classe B, né? Então, e no Brasil, logo nesses países aqui mais da América do Sul, foram distribuídas as classes C. Hoje tem uma mescla, tá? Entre B e C no Brasil. É mais difícil ter a A aqui, porque a A são as primeiras, né? E aí, a gente tem, então, a classe A, B e C. O conceito da máscara de rede, ele vem para poder, a máscara de subrede, ele vem para poder quebrar isso aqui, tá? Aí você não costuma mais usar a classe. Você usa a máscara de subrede, que é onde você divide. Você divide o quê? Lembra o endereço IP? O endereço de IPv4, tá? Que aí a próxima etapa das nossas aulas é ver as máscaras de subrede, fazer alguns cálculos com isso. Exige uns cálculos de binários. E depois aprofundar um pouco, ou melhor, passar o princípio de IPv6 para vocês. Que vocês, logo que estarão trabalhando aí no mercado de trabalho, vocês vão ter que conhecer IPv6, né? E o IPv6 tem algumas características um pouco diferentes do IPv4, como eu comentei com vocês, tá ok? Mas aí tem um curso bastante interessante, um livro bastante interessante para vocês começarem a ler, que é disponível pelo NICBR. Então tá bem mastigado ali o material. E depois a gente vai passar por alguns exercícios práticos, endereço IP, quais equipamentos e tudo mais, tá? Utilizam as camadas de rede. Bom, então, o IPv4, vou apagar aqui, ele é classificado
com 5 classes, né? E aí, como que ele é formado? Ele tem quantos octetos? 1, 2, 3 e 4. É isso que o IPv4 é formado? Pessoal? Essa eu não tenho certeza. Pode responder mesmo assim. Eu acho que sim. Isso, então ele tem 4 octetos. Por que fala octetos? Quem pode me responder? 1, 2, 3, 4. Mas por que fala octeto? O que lembra o número 8? Será que eu sou um gênio e não sei? Ah, não sei, depende. Tem que responder para eu saber, o Iune. Então, por que fala octetos? Porque eles têm quantos bits aqui em cada octeto? 8 bits. 8. 8 bits, né? Então, aí se você converte 8 bits, forma 1 byte, né? Então, aqui ele vai aqui de 0, né, de 1, a 255. Tá? 255. Tá? Só que existem algumas regras para vocês montarem esse endereçamento IP. Né? Bom, então, por exemplo, se eu pegar aqui um endereço IP1, começa com 1. Né? Aí aqui eu coloco que será que o preto vocês vão enxergar? 100, 300.255. Tá certo isso? Não. Nós temos o endereço IP, a gente pronuncia assim, ó, 1.100.300.255. Tem 4 octetos, nós temos 1 byte cada um, né, ó. Aqui é 1 byte, outro byte, outro byte, outro byte, né? Ele é formado por 32 o quê? Bytes ou bits? Bits. Bits, não, né? O pessoal comentou ali que era bytes e tal, né? Então, aqui é 1 byte cada octeto, né? 32 bits. Tem alguma coisa errada com esse endereço IP ou não? Começa com 1, classe A. Estou enxergando bem, pessoal? 300? Estou enxergando bem a lousa? Não muito. Sim. Não muito. Melhor escrever de preto ou azul? Preto. Ou vermelho? Preto. É mais... Que mais forte, preto. E vermelho? O vermelho eu não consigo ver. Também não. Tá. Ninguém gosta do vermelho, hein? Ninguém é São Paulino, hein? E verde, Palmeiras? Pior, né? Pior ainda. Não dá nem pra ver. Coitado, até aqui o Palmeiras está ruim. Bom, então vamos de preto. É preto, é isso? Sim. Vamos de preto. Bom, então aqui eu tenho o endereço IP, ele é formado por 4 octetos. 1, 2, 3, 4. Por que fala octeto? Porque são bits, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um exemplo. 8 bits, tá? Beleza. Aí, eu tenho as classes. O número 1 começa com classe A. Tá? Aí um outro octeto aqui, no segundo octeto ele é 100, no terceiro é 300, no último 255. Outra coisa, ele é dividido em 2 partes, não é? O endereço IP? Dividido em 2 partes. Quem lembra? Net ID, host ID. Quem que falou? Estou de costa aqui. Quem falou? Eu acho que foi a Gabi Belo Franco. Foi você, Gabi? Foi a Gabi. Acho que foi. Obrigado, Gabi. Isso mesmo, 2 Mas partes. foi você, como assim? Acho que foi você. Ó, Não, porque, tipo, acho que tá dando eco comigo eu tô e, de tipo... costas, sabe? Ah, tá. Minhas costas, como ela é muito fininha, não dá para eu ver direito. Nem vocês, eu acho. Então, nós temos o Net ID. Qual que é outra palavra meio estranha? Host. Host ID. Estão vendo aí ou não? Estão vendo aqui embaixo? Sim. Ah, pessoal, prazer. Essa aqui é a minha letra, tá? Letra de forma, tá bom?
Prazer, letra. Nós temos o NET ID e o Host ID. O que o NET ID faz? Identifica o quê? A classe? A rede. A A rede? rede. Não, quem falou classe? Nossa, coisa de... Fui eu mesma. Então, a classe tem, né, as letras e começa... Eu não decorei ainda, mas se começa do 1 a classe A, vai ter o quê mesmo? 127? 7, isso. Isso. E a classe B começa 127, vai ter um... Quem lembra? 192? 192, né? 191. Aí a classe C começa em 192, vai até 200 e alguma coisa, né? 220 alguma coisa. 23. 23. Muito bem. Ó, vocês estão bem, melhor que eu. Bom, aí eles falaram assim lá no começo. Dependendo da classe, né? Dependendo da classe A, B e C, o NET ID, ele identifica... Não está errado o que você falou também, Rebeca, classe. Tá certo, né? Porque você falar assim, o NET ID identifica que tipo de rede. Se é uma rede de classe A, de classe B ou de classe C. Tá certo? Então, o NET ID, ele identifica também o endereço da rede. Só que quando é classe A, ele identifica o primeiro o quê? Octeto. Então, esse IP, ele é referente à rede. Então, o NET ID aqui é o número 1, que significa que é da rede 1, né? E os outros 3 octetos? Identifica o quê? O Host ID. host. Então, o host, a palavra host, ela é pronunciada para quê? O que eu falo host? Isso, Alisson, host ID. Oi, letra. A máquina? Oi, Gabi? A máquina? A máquina. Vitor, Vinícius, estão me ouvindo? Polane, estão me ouvindo? Estão entendendo um pouquinho da aula? Sim. Sim. Vocês que tiveram um pouquinho, né? Talvez faltou um dia ou outro. Vitor? Vocês já tinham lido a respeito sobre IP, Vitor, Vinícius? Não. Tá, então tem que aprender isso urgente, tá bom? Tem que marcar uma reposição aí. Tá bom, dúvidas me perguntam. Bom, então nós temos aqui o primeiro octeto, é o NET ID quando é classe A. E quando é classe B? Quem são os NET IDs? Os 2 primeiros octetos. Isso, os 2 primeiros octetos. Na classe A, eu tenho somente uma rede, né, uma rede no primeiro octeto, eu tenho menos rede e mais hosts. Então, quando a gente fala host, é qualquer máquina que possa ter um endereço IP, tá? Se a gente for fazer uma analogia, por exemplo, uma casa, ela tem um endereço, uma casa, não tem? Que é formado pela rua e pelo número da casa e o CEP, vamos dizer assim, né? Esse é o endereço. Mas um prédio também tem um endereço, né? Uma área rural também tem um endereço. Por exemplo, um poste não tem endereço, né? Físico, vamos dizer assim. Né? Um estabelecimento, uma loja, um comércio, um shopping, uma oficina mecânica, o Instituto Federal tem um endereço. Tá? Então, uma impressora que estiver conectada numa rede, tanto por cabo ou sem cabo, e tiver um endereço IP, ela é considerado um host também. Né? O notebook, o smartphone, a geladeira futuramente. Todos os equipamentos que forem conversar na internet, na rede, tá? Na prática fica bem mais fácil para entender. Na prática, com a mão na massa, você diz, Rebeca, é isso? Colocando a mão lá, configurando os IPs? Ou na lousa, assim? Vão me falando, pessoal. Na lousa? Legal, que bom, fico feliz. Vão me falando, professor, melhor na lousa e tal, né? Para a gente tentar agregar tudo que vocês entendam melhor, tá? Bom, aí o que acontece? Continuando. Então, tudo isso é host, tá bom? E com esse futuro, já um futuro mais presente com a internet das coisas, IoT, né? Os endereços IPs estão crescendo cada vez mais a utilização. Então, por isso que o IPv6 veio para fazer esse salvamento aí, né? Para ter mais endereçamento IP, porque tudo vai estar conectado, vamos dizer assim, no futuro, né? Já está, mas a tendência é aumentar mais.
Bom, a classe B, ela usa 2 octetos para NetID. E a classe C, ela usa quantos? 4? Os 4 de uma vez ou 3? Os 3 primeiros. Muito bem, obrigado, Rebeca. Os 3 primeiros. Então, se vocês viram que faz um cruzamento, né? Na classe A tem uma rede e mais máquinas. Na classe B tem duas redes, 2 octetos para rede e 2 octetos para máquinas, mas ainda tem um pouco mais de máquina. E na classe C, o que ele cresce? Ele cresce em número de redes, na classe C, né? Em número de redes, você tem uma rede aqui com octetos maior, o NetID, só que menos computador, né? Menos máquinas, né? Eu posso endereçar 255 máquinas. Esse endereço IP aí, tá certinho ou tem alguma coisa errada nele? 300, né? Muito bem, Gabi. Não existe endereço IP com 300, né? Tá certo assim? Agora? Melhorou, né? Vai de 1 a 255, tá? 256 já não tem endereçamento IP. Se você contar o zero, né? De 0 a 255, 256, mas não tem 256. Ok? Muito bem. Então, nós corrigimos aqui também. Outra coisa interessante, existem endereços reservados, né? Então, a gente falou das classes, falamos da versão IPv4, as classes, o que é NetID, o que é HostID. Isso no IPv6 também tem, tá? Identifica a rede, identifica o computador, o endereço da máquina. Essa questão de identificar a rede é que quando você adquire um endereçamento IP, no começo, lá nos anos 70, 80, quando a Xerox, a IBM, Microsoft, essas empresas do ramo, elas herdaram, por exemplo, uma classe A inteira para elas. Por exemplo, a classe 10, né? Eu não sei se é da Xerox, eu não lembro agora. Mas elas herdaram a classe 10. Imagina quantos endereços IP ela tem reservado para endereçar máquinas. E você acredita que elas vão ter tudo isso de máquina na empresa, na Xerox? Não, ou a empresa que for? Deixa eu ver aqui se eu lembro qual que é o ping do 10. A 10 já é classe C, né? É classe privada, peraí. Deixa eu ver aqui. 9. Aqui não está pingando. Bom, mas assim, o que vocês têm que entender é que como tem muito computador nessa classe A, né, nós conseguimos endereçar quantos computadores? Quantos hosts? 16.516.350 hosts. E ficou só reservada para essas empresas no começo. Né? Então, foi ficando mais ainda escasso o endereçamento IP. Foi quando inventaram a máscara de subrede, né, que é o CIDR, que é a Subnet Mask. Essa Subnet Mask, né, ela é assim. Eu vou só adiantar um pouquinho para passar para a aula que vem. Então, além de você ter o endereço IP, você tem um outro campo com 4 octetos que você identifica onde é rede e onde é host. E aí o conceito de classe cai, não existe mais classe. Consegui explicar até aí? Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho uma rede aqui. Se essa rede for o primeiro octeto identifica a minha rede, o NetID, lá no Subnet Mask, né, Subnet Mask, né, seria máscara de subrede, máscara de rede. Tá? Máscara de subrede. Então, por exemplo, você usa ou 0 ou você usa 255, o padrão inicial. Então, aqui, se é um endereço de classe A e eu falar que a rede vai ser só o primeiro octeto, eu coloco aqui o último endereçamento decimal de IP. Qual que é o último endereçamento? Vai até o 255, não vai? Então, aqui, eu coloco 255. Tá? Se eu transformar 255 em binário, quanto dá? Quantos números zeros e uns vão ter? Ou quantos uns vão ter? Ou quantos zeros vão ter? Quem lembra disso? Faz aí alguém e depois me responde. Então, aí eu coloco aqui 0. Deixa eu cortar aqui para não confundir. 0 e 0. Então, essa é a máscara de rede. Aí o computador vai entender
lá o equipamento, host, que ele está numa rede que o primeiro octeto lá do IP é o NetID. Os outros 3 correspondem ao host. Entenderam o conceito de máscara de rede? Se for uma rede de classe B, então aqui vai tirar o 0 e vai colocar o 255. Quem que respondeu aí? Não, Augusto. Só converte para mim só o 255 em binário. Como que ficaria? Ó, então isso aqui seria um endereço de classe B. Então eu estou falando que esse endereço aqui, o 1, o ponto 100, tá? Ele seria um endereço de classe B, teoricamente, porque ele tem uma subnet mask aqui, ó, 255.255.00, tá? E se for um endereço de classe C, o que eu vou fazer aqui para identificar ele? Lá na máscara de subrede. Retirar o próximo 0 e colocar 255? Isso, Maria. 255, Maria Eduarda. Tá? Então aqui eu tenho uma classe C, teoricamente seria uma classe C, né? Porque quando eu vejo uma máscara de subrede assim, ó, isso é classe C. Tá bom? Então esse é o conceito que eu vou explicar na próxima aula. Até aqui é mais tranquilo de entender. Isso, Stephanie. Muito bem. Então eu vou converter isso para binário, né? O meu computador lá, o equipamento. Entendeu, Augusto? É só o primeiro octeto. Então eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o restante aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu esqueci como fazer. Tudo bem, isso aqui é meio chato mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou dar uma escrevidinha aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ficaria assim, né? Que o computador ia entender. Não tem que pedir desculpas, está aqui para aprender. A gente também erra. Isso aqui é a máscara de rede do primeiro IP aqui, de uma classe A seria, tá? É assim que o computador vai entender. Agora, se fosse classe C, né, teria mais uns aqui, 8 uns e 8 uns aqui. Ok? Só que tem outro problema. Aliás, isso não é um problema para entender. Tem uma questão que você pode quebrar essa máscara, essa rede. Se você olhar aqui, essa máscara está dizendo que o primeiro octeto é para a rede e os outros 3 são para máquinas, não é isso? Então, cai no conceito da classe A. Então, nós temos aqui 3 octetos para máquina. Como os endereços IP foram tão escassos, né, cada vez mais, aí esse conceito foi quebrar alguns desses octetos aqui em host ID ou em net ID. Então, por exemplo, se eu posso ter uma máscara de subrede, em vez de ser 255 aqui, ele podia ser 254, por exemplo. Né? 254. Então, ficaria como aqui o meu endereço IP, 254? Como que ficaria aqui o meu endereço IP? Então, significa o seguinte, faz aí para mim, por favor. Aqui significa que eu estou emprestando um bit, ó, 255, seriam 8 número 1, tá? Aqui significa que eu estou fazendo o quê? Eu estou emprestando um bit, né, o 254, para o meu host. Estou tirando um bit da minha rede. Conseguiram entender? Então fica 71 e 10. Como? Que é 8, 1, aí fica 71 e 10 no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Olha lá. Muito bem. Esse 255, né? Aí somaria mais um aqui, né? Que o primeiro bit aqui, o dígito, é 1, né? Quando for essa conversão. Muito bem. Então, 254 mais 255, né? Ficaria assim. Então, eu teria o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bits para representar o quê? Quem que é esse carinha aqui, esse último quadrante aqui, octeto? O host. O host.
Entenderam? Tá? Então, mas isso aí vai exigir da gente somente uma aula inteira para poder entender melhor. Porque quando a gente usa os octetos fechados, tanto como o 2550, é mais tranquilo. Para a gente fazer essas contas, para a gente quebrar essa rede aqui, né? Aí a gente tem que fazer umas contas em conversões binárias, que vocês já aprenderam, a gente revisa novamente. Aí a gente usa um conceito, né? Um conceito de barra o quê? Quando ele é fechado, barra 8, no caso da NetID aqui o primeiro. Quando é os 2, aí a gente usa barra 16. E quando é os 3, a gente usa o quê? Barra 24. Então, isso significa aqui que é uma rede barra 8, os 2 barra 16, e aqui os 3 barra 24. 3 vezes 8, 24. Só que quando a gente quebra assim, né? Barra 23, entendeu? Barra 16, barra 12. Você vai quebrando a... Não vai aprender isso, não. Não vou nem falar aqui. Vai aprender a identificar, talvez, esse tipo de rede, Uni. Mas isso só no segundo ano, tá? Mas ali você saber criar senhas fortes. Entenderam, então, pessoal, essa diferença? Tá? Na próxima hora eu vou explicar isso, então, para vocês. Tudo bem? Bom. Posso apagar aqui? Aí, outra coisa interessante que falta também a gente ver, para revisar, além do endereço IP ter essas considerações, ele tem também endereços reservados. 1, 2, 3. Quais são os tipos de reservas que nós temos para endereçamento IP? Estão vendo aqui a palavra reserva? Sim. Tá. Aí nós temos o endereço reservado, que é o de broadcast. Nós temos o endereço de rede. Não seria o NetID, né? Temos também o endereço de localhost. E temos o endereço que é os privados. Tá? Então, o broadcast, como que eu sei que é um endereço de IP de broadcast? O que eu faço lá no IP? Por exemplo, me fala um IP aí, pessoal, qualquer IP, para não ficar repetindo eu repetindo. Fala um endereço IP de qualquer classe. É fácil, hein? Não é tão simples assim, não. Qual que é o broadcast? Um IP. Fala um IP primeiro. Ô, louco, gente. Ninguém quer falar um IP? Vai, vou começar com um, vai. 200. Agora vocês terminam, vai. Por favor. Vai, gente. Acabando a aula. 100, 200, 100. 50 e 20. 50, 20. Ótimo. Tá, então é um classe C, vamos dizer assim. Deixa eu perguntar para vocês, qual que é o endereço de broadcast dessa rede aqui, desse endereço aqui? Nós sabemos que o 200.100.50 é o endereço de NetID, né? O endereço da rede aqui, tá? A NetID identifica a rede e o quarto octeto é o host. Então, esse host aqui é o número 20. Deixa eu ver se o chat está bombando aqui. Na casa? Não, vocês estão brincando. Vocês têm que saber criar senhas fortes. Bom, qual que é o endereço de broadcast? Então, seria 200, 100, 50.50, ponto o quê? 255. Quem falou? Stephanie? Gabi? Eu tinha falado, não sei se eu devo fazer junto. Certinho, Gabi. 255. Então, quando eu coloco 255 nos lugares do host, nos espaços reservados para o host, tá? Aí é 255. Então, significa que é o endereço de broadcast. Se você tiver uma aplicação e usar esse endereço aqui, ó, o que vai acontecer? Essa aplicação, ela vai mandar para todo mundo. Né? Então, você, por exemplo, você tem uma aplicação lá que você quer enviar para toda a rede. Uma máquina quer conversar com toda a rede, com todos os hosts. Ela quer enviar uma mensagem para todos os hosts dessa rede. Então, ela coloca o endereço da rede, o NetID, e no final ela coloca o que lá? 255. Todas as máquinas irão receber. Entenderam?
Quando as máquinas elas não conhecem os seus vizinhos numa rede, as máquinas vizinhas, né, ela usa o protocolo ARP, né, e ela envia uma requisição lá, chama ARP Request, que ela dispara para toda a rede. Todas as redes perguntando quem é quem. Né? Então, ela tem que disparar para todo mundo, ela tem que enviar todo mundo a aplicação. Tá? E qual que é o endereço que identifica a rede? Então, a gente já sabe que o endereço do NetID é o 200, né? Ponto 100, ponto 50, e aí o que é no final aqui? Que é o endereço da rede. Ah, qual é a rede que você está configurando? Ah, a minha rede é 200.100.50, mas não pode ficar incompleto aqui. 0. 0, Gabi. Muito bem, obrigado. 0. Então, esse aqui é o endereço de rede. Tá? Aí é só vocês mudarem. Quando for, isso aqui é uma classe C. Mas quando for classe B, aqui coloca 255 também. Né? E aqui coloca 0. Quando for classe A, então ficaria 200.255.255.255. 200.0.0.0. Tá? Então, nós temos o endereço de broadcast quando uma máquina quer conversar com toda a rede. Tá? Uma máquina quer conversar com toda a rede. Opa, perdão, aqui faltou broadcast US. Broadcast. E o endereço de rede, alguma aplicação às vezes necessita identificar a rede. Ah, você vai configurar, instalar um software lá, então você tem que colocar o que aqui? O endereço de rede. 200.100.50.0. Tá? Entendeu? Isso é o endereço de rede. Pessoal, só um minutinho, por favor. Aqui, perdão. Desculpa, pessoal. Então, nós temos o endereço de rede, que é a NetID, e o último octeto, aliás, os octetos correspondentes aos hosts é 0. Tudo bem essa parte? Tá? Isso são endereços reservados, tá? Vocês têm também que saber disso. Tá? Broadcast comunica com todas as máquinas da rede. Esse conhecimento, se a gente quiser hackear, conseguiria. Isso é o básico, tá, pessoal? Sim, se você for instalar aplicações de segurança, né, a Stephanie perguntou se isso consegue hackear. Na verdade, você tem que pensar em se defender e como o atacante vai atacar a sua rede. Isso tudo, tá? Para questões de segurança da informação, tem que saber rede de computador. Quanto mais você souber de redes, é importante. E também sistemas operacionais. Rede em primeiro lugar, né? Porque rede está tudo envolvido, conexão remota, conexão Wi-Fi, esse tipo de protocolos de rede. Tá? Bom, então aqui. E aí o localhost? O que é o endereço localhost? Né? Nós temos lá o 127.0.0.1. Esse endereço também é reservado para a máquina em si. Todas as máquinas têm esse endereço IP aqui, ó, 127.0.0.1. O que significa isso? Tá? Isso significa que quando você tem uma máquina rodando uma aplicação TCP/IP, uma pilha TCP/IP, você tem um software rodando na máquina. Por exemplo, você tem um servidor web ali. O que é um servidor web? É onde você coloca as páginas em HTML. Você monta um mini site, você monta um pequeno site, você está desenvolvendo uma página e você hospeda essa página, em vez de você hospedar na internet, você hospeda na sua máquina. Então você tem uma aplicação rodando ali, que é uma aplicação servidor web. Aí o que acontece? Você precisa fazer um teste para ver se esse seu site está funcionando. E aí você tem lá, por exemplo, você cria uma página que tem lá, por exemplo, um acesso a uma tabela, né, o site. Cadastro do cliente, por exemplo, fazer um cadastrinho ou um formulário. Para você fazer esse teste local na máquina, você pode usar esse endereço aqui, ó, 127.0.0.1, que é chamado de localhost. Então, se você for no seu navegador de internet, no seu browser, no seu Chrome, no seu Mozilla, no seu DuckDuckGo, né, você pode colocar lá o seu endereço localhost ou 127.0.0.1, que aí vai abrir a página lá no seu computador. Então, esse endereço aqui não é usado para se comunicar na internet. Entenderam? É você fazer um teste local na sua máquina
onde as aplicações usam TCP/IP. Tudo bem? Pessoal, posso continuar? Faltam 6 minutos ainda? Não, faltam 8 minutos ainda de aula? Sim. Sim. Tá, obrigado. Se eu passar um pouquinho, vocês me brecam aí, porque na luz a gente se empolga mais. Bom, então esse endereço aqui eu uso... Oi? Eu lembro. Oi? Eu vou lembrar. Obrigado. Sim. Então, esse endereço aqui eu uso para minha máquina localhost, tá? Suponha que a minha máquina não tenha nenhuma conexão com rede, ou mesmo que tenha uma conexão com uma rede, tá? Eu vou usar para aplicações locais, geralmente para desenvolvimento, geralmente para testes, que é onde estou usando aplicações cliente e servidor, né? E está usando ali as camadas do modelo OSI, mas mais específicas da arquitetura TCP/IP. Uma aplicação cliente está conversando com uma aplicação servidora. Um exemplo, né, uma aplicação cliente é um browser, né, uma página de internet, ela está solicitando informações de uma aplicação servidora. Então, você tem lá uma aplicação que roda um servidor web. O que é? Para publicar páginas na internet. Tá? Então, essa aplicação cliente do navegador vai lá no servidor e fala, me traz a sua página aqui no navegador para eu ler essa página. Vai usar TCP/IP, né? As pilhas TCP/IP. Tá ok? Bom, e a outra que a gente vai usar muito, que são os endereços privados. Tá? Nos podcasts que eu escutei, alguns se confundiram um pouco, ou falaram que não pode ser usado na rede, tem que ser um pouco mais específico. O que seriam os endereços IP privados? Quem pode me responder? Vamos, Gustavo Leite, vamos? Da UFFB. Bom, primeiramente, eles são definidos por um documento chamado RFC, Request for Comments. Qual é o número da RFC? Qual é o número do documento? Tem um número aí. Esse número, o que identifica esse número? RFC, número... Quem lembra? Tá acabando, pessoal. Quem lembra dos endereços privados? Eu só lembro que eles vão precisar de uma autorização da internet. Só isso. Esse RFC, eu não lembro disso, não. Ô, Rebeca, fala de novo. Você lembra que eles não vão precisar de uma autorização da internet, de uma organização. Tá, mais ou menos. O professor, é aquele que usa para configurar a rede interna? A Vitória falou que é os IPs usados para configurar a rede interna. Isso, Vitória. Tá caminhando, isso mesmo. Só a RFC é o documento lá, é 1918, não é o ano não, tá? É o número do documento. Conforme você vai tendo mais RFCs, Request for Comments, você vai tendo um número, né? Então, se você for na internet, no site da IETF e pesquisar essa RFC, ela vai estar explicando para vocês o que é os endereços privados, como a Vitória disse. Esses endereços IP privados, vão vendo aí nos slides e vão falando para mim qual que é da classe A, deixa eu colocar aqui, A, qual que é a classe B e qual que é a classe C, para a gente encerrar a nossa aula. Classe A, classe B e classe C. Então, é a RFC que define esses endereços, 1918. A Vitória disse que são endereços IPs de rede interna. Isso. O que significa isso? Esses endereços IPs, como vocês disseram no podcast, eles não podem usar na rede ou da rede. A rede, sim. Depende da rede. Esses endereços IPs, eles não podem ser trafegados na internet. Ou seja, as máquinas que tiverem esse endereçamento IP privado, definidos pela RFC 1918, elas não vão funcionar na internet. Elas vão funcionar somente numa rede interna, como a Vitória disse. Né? O que seria um exemplo de uma rede interna? Quem pode me dar um exemplo de uma rede interna? O que é uma rede interna? É uma rede que não é acessível a todo mundo, né? É uma rede? E não é acessível a todos, seria? Isso, Stefano, muito bem. É uma rede privada, é uma rede minha. Ela não pode ser acessada por qualquer pessoa.
Wi-Fi, o Alisson falou Wi-Fi de casa. Isso. Oi, Stephanie, disse? Diga. Não, é isso mesmo, Wi-Fi de casa, é uma rede privada. Isso. Um exemplo, uma rede interna. É uma rede privada minha, é uma rede interna que as pessoas de fora, externamente, não podem acessar. Só que as máquinas, elas podem ficar sem endereço IP para se comunicar na arquitetura TCP/IP. Lembre-se, para eu usar protocolos, que a gente viu lá no começo, os protocolos de cada camada tem seus protocolos, tem essas funções que passam para as camadas de cima e as camadas de baixo. Esses protocolos, né, são referentes ao modelo OSI, mas eu estou usando uma arquitetura TCP/IP, então são referentes à pilha TCP/IP. Basicamente, essa pilha TCP/IP, instalada em cada computador, para ela se comunicar numa rede, elas têm que ter um endereçamento IP. Aí você fala assim para mim, mas por que endereço IP privado? Porque são usados numa rede interna, para que as máquinas se comuniquem dentro dessa rede interna. Entenderam? Tá? Ah, professor, então se eu for trabalhar num provedor, os meus clientes que acessam a internet, eles não podem ter esse endereço IP? Basicamente, sim, não podem ter. Por quê? Porque eles não são válidos para se comunicarem na internet. Entenderam? Então, a minha casa, que eu tenho um monte de dispositivo conectado, a geladeira, o fogão, o forno, o meu marca-passo está conectado na internet, né? O meu... Brincadeiras, tá? Mas futuramente, sim. O meu controlador de diabetes, de insulina, tem aqui um Wi-Fi nele embutido. Tem um IP. Esses IPs têm que ser, provavelmente, inválidos, né? Privados, porque está na rede da minha casa. Mas, professor, mas eu consigo acessar o meu smartphone, a minha televisão, eles conseguem acessar a internet. Eu abro lá no navegador. Sim, você abre. Só que aí o que acontece? Onde está conectada a sua primeira ponta de internet? Qual é o seu primeiro equipamento que está conectado à internet na sua casa? É por fumaça lá, vem uma mágica lá e o seu smartphone já conecta. Isso, Alisson, roteador. Né? Na verdade, é um modem que é roteador, é DSL e tudo mais. Então, você tem lá uma fibra, você tem um cabo que vem da rua e conecta no seu roteador lá sem fio. Na verdade, tem um modem recebendo. Esse roteador, né? Esse modem, que é tudo um equipamento, 3 equipamentos em um só, ele tem um endereço de IP, o quê? Válido. Ele recebe um IP válido. Ele é a sua cara na internet. Entenderam? Só que aí, Augusto, né? O Alisson falou, Augusto. Aí, nesse caso, esse roteador, ele recebe sim um IP válido. Só que aí os demais equipamentos, ele faz essa tradução. Então, quando o meu celular quer acessar a internet, o que acontece? Ele pede para que o meu roteador, o meu modem, né, faça para mim o percurso externo. E aí, quando o roteador recebe a rede lá de fora da internet de comunicação, a aplicação, os dados, ele vai ali na tabelinha dele e fala, quem que solicitou? Foi o endereço 192, o meu tá aqui, ó, tá aqui a informação. Acabou a aula, tá. Entenderam esse contexto, então? Só que vocês me falaram os IPs aqui. Quais são? Só para finalizar a aula. Quem lembra? Aqui, ó, para a gente memorizar. Então, o A vai do 10.0.0.0, né? O 72 vai 172.16, né? Até 172.31, né? E o classe C vai do 92.168 até 255 aqui, né? Também, ok? 192 até 192, 168, 255. Então, esses são os endereços reservados, ou seja, endereços inválidos, ou seja, endereços privados que não podem usar na internet, na conexão externa, né? Minha rede privada, rede interna. Definidos, estabelecidos num documento chamado RFC do número 1918. Entenderam esse conceito? Tudo bem essa parte? Entenderam? Então, quando vocês forem configurar as redes de instituições como escolas,
hospitais, a sua própria casa, a rede interna, vocês vão ter que escolher entre essas 3 classes e usar, né? Ah, minha rede é pequena de casa, então você pode usar uma classe C, porque a classe C, ela endereça até 255 hosts. 254, né? Porque tem que tirar uma rede de broadcast, tá? Ah, mas a minha empresa vai crescer, não vai ter 200 computadores, vai ter 500. Então, você vai usar um classe B. Ah, mas essa empresa aqui vai ter mais de 1.000 computadores, então eu uso classe A. Tá? Ou você pode usar classe A para casa também, aí vai do seu gosto. Tudo bem? Alguma pergunta? Foi boa essa revisão? Vocês conseguiram reforçar mais esse entendimento dos endereços IPv4? E alguns conceitos como broadcast, net ID, host ID? Tá? Foi muito bom, professor. Foi bom? E aí a lousa ficou boa para enxergar, então? Aí a gente vai se aprimorando melhor na rede, tá, Polane? Muito bem, obrigado, Polane. Pessoal, então eu vou continuar corrigindo as atividades, tá? E aí até amanhã à noite eu acredito que já tenha terminado, tá? E aí eu entrego as notas conforme eu vou devolvendo. Você recebeu a tua nota, Maria? Veio lá a nota quando eu devolvi? Sim, professora. Joia, então eu vou devolvendo por Veio ali. certinho. Tá. E aí depois eu vou colocando no swap também, tá bom? Vitor, Vinícius, Polani, que vocês perderam algumas aulas, depois vocês me falam, aí me enviam uma mensagem pelo Teams para poder agendar. Pessoal, eu senti um pouquinho, obrigado pela paciência, pelo comparecimento. Tenha uma ótima semana, tá? Até segunda-feira, então, se Deus quiser. Paz e saúde a todos. Professor, Oi, Gabi. posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode, claro. Então, tipo, Deixa eu só parar a aula, peraí, deixa eu parar de... Faz Uhum. parte da aula a pergunta? faz, eu Ah, acho. pode falar então. Não, tipo, se a gente estiver usando, tipo, os dados móveis no celular, tipo, na rua, seria uma... A gente estaria usando uma rede privada, interna também? Nossa, uma ótima pergunta. Os dados móveis do seu plano, você tem uma operadora de celular, não tem? Um contrato com uma operadora, ou pré-pago, ou controle, né? Aí não, os dados móveis, você fez uma excelente pergunta, vai ser endereço de IP válido. Olha que interessante. Onde você estiver, né, você vai estar recebendo o sinal da sua operadora, e aí você vai estar recebendo o endereço de IP válido, tá? Válido porque o celular tem que se conectar nessa internet da operadora Vivo, por exemplo, da Claro, ou o que seja, né? Então você vai estar numa rede válida, numa rede externa. Aí, só que o seu celular também, ele tem um poder de criar uma pequena rede interna, não tem? Você já viu isso? Você compartilhar o sinal da internet do seu celular para pessoas próximas, os seus vizinhos, você já fez isso? Sim. Então, Sim. só que aí quando você vai lá no seu celular, coloca lá o compartilhamento de internet, você tem que configurar ali quais são os endereços IPs internos que os seus vizinhos ali, os seus celulares ou aparelhos vizinhos irão se conectar. Aí vai ser IP inválido. O seu celular vai ser a cara deles na internet, né? Então, os celulares que conectar no seu smartphone vão estar recebendo IP inválidos, mas quando eles saírem para a internet, vai estar recebendo aquele IP válido do seu celular. Com o IPv6, isso vai se tornar mais fácil, porque vai existir tipo o roaming, né? Vai existir uma mobilidade, né? Desse IP, o mesmo IP está navegando em outras localizações geográficas, né? Agora, quando você passa de um lugar, você troca de antena, por exemplo, né? Você troca de torre de comunicação, aí você recebe um outro IP, porque você dá aquela caída na internet também. Entendeu? Obrigada, entendi. Boa pergunta. Mais alguma, pessoal? Eu vou parar de gravar a aula então, tá? Fechamos a aula com uma boa pergunta. Bom,